com alegria no coração, estamos no terceiro culto e Deus tem bênçãos para nós, em nome. Agora preste atenção, não seja incrédulo, seja crente. Quem falou isso? Jesus. A incredulidade faz você, irmão, ser cego. A incredulidade não deixa você enxergar a saída, a solução. A incredulidade não deixa você enxergar Deus na sua vida. Preste atenção. Abra lá em João 20, versículo 27. Jesus falou da incredulidade. João, Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Diga bem forte: incredulidade, eu não te aceito. Em nome de Jesus, fora dos meus pensamentos, fora da minha vida. Diga: eu sou crente, crente em Deus. Amém? Vamos ser crente em Deus ou não? Crente em Deus, nós vamos enxergar, irmão, saídas, soluções, vitórias que Deus tem para nós. João 20, versículo 27. Depois disse a Tomé, Jesus falando com ele: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Guarda essa palavra, irmão. Guarda. O diabo quer você incrédulo, não acreditando que Deus pode te dar o perdão, que a palavra dele diz, que Deus pode fazer o impossível se tornar possível na sua vida. O diabo quer, irmão, a pessoa andando, pensando: não dá, não posso, não tem jeito, meu marido nunca vai mudar. Ah, minha filha, estou vendo que já dei conselho, já fiz de tudo e ela não muda. Já fui no médico, já fiz exame, o doutor disse: olha, sinto muito em dizer, mas o seu caso não tem jeito. E a pessoa sai com aquilo na cabeça: fui no médico, o doutor falou, o meu patrão disse, a minha empresa, eu estou vendo lá as papeladas, não tem jeito. Isso é incredulidade, irmão. A incredulidade faz a pessoa pensar derrota, falar derrota, acreditar na derrota, e a derrota acontece. Mas quando você decide: eu vou ser crente, eu vou acreditar em Deus, Deus abre os nossos olhos e faz enxergar o que ninguém enxerga. Segundo Reis, abra sua Bíblia, por favor. Segundo Reis, o capítulo meia dúzia, capítulo 6, versículo 15. Hoje é dia de você sair daqui crente, enxergando vitórias em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá. Segundo Reis 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que o quê? Exército tinha cercado a cidade. Preste atenção, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que o quê? Que faremos? Olha só. O rapaz ajudante do profeta Eliseu levanta bem cedo, sai, olha lá, a cidade toda cercada, um exército atrás de um homem. Olha só,
O que esse homem tinha feito de errado? Nada. Era homem de Deus. O homem de Deus, irmão, procura andar de acordo com a palavra de Deus. Ele não tinha feito nada de errado, pelo contrário, ele estava ajudando o exército aqui de Israel, que quando o exército da Síria ia armar alguma coisa, Deus revelava para ele e ele falava: rei, não passe em tal lugar, tem uma armadilha. E toda vez, foram várias vezes, até que o rei de Israel falou: espera aí, tem um traidor entre a gente, tem alguém nos traindo. Aí teve um soldado: rei, já sei o que é, tem um profeta, que tudo que o rei faz lá no seu quarto, tudo lá, o profeta, todo o seu projeto, o profeta sabe, e ele adivinha, e ele passa para o rei de Israel. Ah é? Onde ele está? Em Dotã, tal cidade, vai lá, prende ele. Mandou. E quando chega ali, irmão, fecha a cidade, vai lá o homem de Deus e volta, aliás, o servo do homem de Deus, o ajudante: ai meu Senhor, o que faremos? Você já chegou muitas vezes a olhar e dizer: e agora, o que eu vou fazer? Quem já passou isso? Já passou? Irmãos, nós precisamos ser crente. A incredulidade nos leva, irmão, a não enxergar solução, a nos fazer cego. Ah, e agora, o que eu vou fazer? Meu marido perdeu o emprego? E agora, o doutor disse que esta doença não tem cura? E agora, meu marido, já cansei de conversar, ele não muda. A minha filha, começa a crer. Crer no quê? Na palavra? Começa a crer que Deus vai te dar visão, vai fazer você enxergar. A incredulidade faz você ficar cego. Segura aí 2 Reis. Vai lá no Novo Testamento. Segura em 2 Reis aí, nós vamos voltar. Vamos lá. Novo Testamento. 2 Coríntios capítulo 4, o versículo também. 2 Coríntios 4, versículo 4. Preste atenção aí. Nos quais o Deus deste o quê? Para aí. Qual que é o Deus desse século? Qual? O diabo, exatamente. É o demônio, irmão, que é o Deus desse século. Nos quais o Deus desse século fez o que, irmão? Cegou os entendimentos dos que, irmão? Incrédulo. Está entendendo ou não? A incredulidade faz a pessoa ficar, que jeito? Cega. Não deixa a pessoa enxergar que Deus é bom, que Deus opera o milagre, que Deus, irmão, perdoa quando a pessoa procura arrepender e não fazer mais. A pessoa não enxerga. Ai meu Senhor, o que faremos? Ele estava crente ou incrédulo? Incrédulo, não estava enxergando saída, solução. Todas as vezes que a pessoa, irmão, pensa derrota, fala derrota, irmão, acredita na derrota, é porque ela não está acreditando em. E Deus não pode dar visão ao incrédulo. Deus não pode. Agora, olha aqui, 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou entendimentos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do quê? Do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Irmão, é tudo que o diabo quer. É a pessoa incrédula. Irmão, nós não temos que ser mais ou menos crente, não. Temos que ser totalmente: Deus, eu vou crer. E eu vou crer. Deus, eu vou crer. O diabo vai falar: mas como que você vai crer? Cadê a saída? Cadê a solução? Cadê a mudança nas suas finanças? Cadê os clientes? Cadê o aumento de salário? Cadê a sua aposentadoria? Cadê a sua cura? Olha aqui a doença, olha a dor, olha o seu marido como que ele está, olha o seu filho, olha a sua vida. Não interessa.
Eu creio. Deus está mudando tudo isso em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Não vou pensar derrota, não vou falar derrota. Eu vou crer. Eu vou crer no milagre. Eu vou crer no impossível. Eu vou crer em nome de... Quando você, irmão, se torna plenamente crente em Deus, Deus te dá visão. Volta a 2 Reis, por favor. Vamos lá. Vamos lá. 2 Reis 6:16. Ele chega e fala para o profeta: ah, meu Senhor, o que faremos? Olha a resposta do profeta. Disse-lhe ele: não o quê? Não temas. Espera aí, como que não vou ter medo? O exército está aí. Ô pastor, eu estava bem. O mal veio, apareceu no meu corpo. Eu estava, pastor, olha, cheio de saúde. Dormindo bem, acordando bem, as coisas boas acontecendo, paz dentro de casa, sendo bem tratado pela minha família, pastor, prosperando, conquistando, avançando na vida. As coisas de repente começaram a dar errado. Ô pastor, como é que eu não vou ter medo? Quando você é crente, quando você acredita em Deus. O mal ataca ou não ataca? Ataca, mas quando você crê, irmão, você enxerga além. Deus te dá visão. Não temas. Por quê que eu não tenho que temer? Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com... Olha a resposta. Você não precisa ter medo. Nós não estamos sozinhos, não. Tem um exército lá? Tem mais gente conosco. Espera aí. Ô profeta, está bem? Espera aí, como? Tem mais gente conosco? Como é que pode? Onde? Versículo 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que faça o quê? Que lhe abra os olhos, para que ele o quê? Para que ele veja. Para aí, irmão, ele estava vendo que tinha mais gente com eles ou não? Não, ele só estava vendo o inimigo. Tem gente, irmão, que só vê a luta, a dificuldade, mas ela não consegue enxergar, irmão, que a vida pode mudar, que ela pode vencer, que coisas boas podem acontecer em nome. Ele ora, o profeta ora e fala: Senhor, eu te peço, abre os olhos dele. E hoje, pastor, eu posso orar para Deus abrir meus olhos, para Deus abrir os olhos do meu filho, para Deus abrir os olhos do meu marido, da minha casa, da minha família? Pode. Você pode até orar. Só que o primeiro a ser crente tem que ser quem? Tem que ser nós. Amém? Tem que ser nós. A nossa fé, irmão, abre nossos olhos. Vou lhe provar. Ele aqui ora e pede: abra os olhos. 17. E o Senhor abriu, preste atenção, os olhos do moço, e ele o quê? Ele viu. O que ele viu? Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de quem? E aí? Ele abre os olhos, olha ao redor de Eliseu, carros, cavalos de fogo. O exército do Todo-Poderoso estava ali. Amém? Pastor, eu estou precisando enxergar ajuda de Deus na minha vida, no meu trabalho. Estou precisando enxergar ajuda de Deus no meu casamento. Estou precisando de enxergar, pastor, ajuda de Deus lá, pastor, aonde eu vivo, lá na minha família. Estou precisando enxergar Deus na minha saúde. O que eu tenho que fazer? Ser crente. Você precisa ter fé, não aceitar a incredulidade, dar ouvidos à palavra. Segura aí 2 Reis, nós vamos voltar. Vai lá em Marcos capítulo 10, por favor. Marcos
capítulo 10, Novo Testamento, Mateus e então Marcos, capítulo 10, versículo 46. A nossa fé em Deus abre os nossos olhos e nos faz enxergar que somos vencedores, que não temos que andar pensando derrota, falando derrota, temos que andar pensando vitória, falando vitória. Deus nos leva a enxergar possibilidades, saídas, soluções. Amém? Amém? Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, fazendo o que, irmão? Preste atenção. Jesus entra em Jericó, sai de Jericó, discípulos com ele, a multidão com ele. Ele andando no caminho, um homem cego mendigando. O que o cego enxerga? Escuridão, trevas. Está cheio de pessoas na casa de Deus que para ela é só escuridão, trevas. Não vê luz, não vê coisas boas que Deus criou a ela. Acha que a vida, irmão, para ela é só luta, só dificuldade. Por quê? Porque mesmo na casa de Deus, ela dizendo: ah, pastor, eu estou na igreja, eu acredito em Deus, mas tem que acreditar totalmente. Deus, eu vou crer que o Senhor me ama, vou crer que Jesus morreu por mim, vou crer que eu posso expulsar qualquer mal da minha vida. Deus, eu vou crer que eu não preciso andar com medo de feitiço, de coisa mandada. Deus, eu vou crer. Amém? Nós temos que andar crente em Deus de verdade, irmão. Que nós temos que andar sorridente, crendo. Eu creio no perdão de Deus, eu fui arrependido, não faço mais, estou lavado pelo sangue de Jesus, sou salvo, vou para o céu. Eu vou crer. Esse homem, irmão, cego, mendigando, vai ouvindo. 47. E ouvindo que era quem? Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Para aí. Jesus era filho de Davi, ele era filho de José e Maria. Mas ele fala filho de Davi, porque ele vai lá na palavra. O Bartimeu sabia que Jesus era da geração de Davi. Aquele conhecimento que ele tinha, irmão, ele usa na hora. Irmão, o conhecimento que você tem na palavra é para você usar. Amém? Não é para você, eu aprendi. Peraí, eu aprendi o quê? Que eu não tenho que sofrer, que Jesus já levou minhas dores, as minhas enfermidades. Deus já te abriu os olhos. Agora vai. Não aceita viver convencido pelo diabo que a dorzinha é normal, que você chegou numa idade que tem que sofrer. Para com isso. Salmo 103 diz que Deus sara todas as nossas enfermidades. Use esse entendimento. Ele usou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar. 40, irmão, 8. Muitos o repreendiam para que ele o quê? Se calasse. Muitos davam bronca, mas ele clamava cada vez mais. Ele não calou. Filho de Davi, tem misericórdia? Tem misericórdia de mim. Não fechou a boca não. Você tem que aprender, irmão. Ainda que ele era um cego, ele estava tendo fé em Deus. E a fé abre os nossos. Vai vendo. Jesus parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. 51. Jesus falando disse: que queres que te faça?
Para aí. Você já imaginou Jesus chegando para você e perguntando: o que queres que te faça? Senhor, sabe, coisa aí está feia, né? A crise aí. Ô Senhor, faz aparecer um bom dia na minha conta. O que queres que te faça? Senhor, o Senhor sabe, né? Eu sou mendigo. Peço ajuda para um, para outro. Ah, o Senhor está perguntando? Irmão, a melhor coisa que tem é quando você enxerga. Mas quando você enxerga, irmão, no mundo espiritual. Quando você enxerga no mundo espiritual, você não anda julgando as pessoas, você anda amando, perdoando. O pecado vem, você diz: aqui não. Estou morto para o pecado, vivo para Deus. Amém? Quando você tem visão espiritual, você crê na palavra, você crê na santidade, você crê na salvação, você crê no poder de Deus. Preste atenção, Deus quer que você tenha visão. Amém? Que você não ande cego, irmão. Só, irmão, enxergando luta, dificuldade, coisa errada. Não. O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenho o quê? Que eu tenha vista. 52. Jesus disse: vai, a tua o quê? A tua o quê? A tua fé te salvou. Para aí. Foi a fé de Jesus que salvou ele? Foi a fé dele mesmo? Diga: minha fé abre os meus olhos. Vai vendo. E logo ele o quê? E logo ele o quê? Viu e seguiu a Jesus pelo... É o que Deus quer que você enxergue, irmão. Que Deus te fez um vencedor. Que você enxergue que você pode prosperar, que você pode conquistar, que Ele disse: se tu uma bênção. Ele quer que você enxergue que você não tem que guardar mágoa, que você tem que liberar o perdão. Ele quer que você enxergue, irmão, que você nasceu para ser feliz todo dia. Ele quer que você enxergue, irmão, que quando você vai deitar, se cumpra o Salmo 4:8: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Irmão, Deus quer que você enxergue que Ele te ama, que Ele quer operar grandes milagres na sua vida. Mas para você enxergar, você precisa ter fé. Está entendendo ou não? Se você for incrédulo, você vai ser o quê? Você vai ser cego. Você vai ficar: e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou realizar meu sonho? Como é que eu vou ficar curado? O doutor disse: e agora o que eu vou fazer? Já dei conselho para o meu filho, já fiz de tudo para o meu casamento, e agora o que eu vou fazer? Não seja incrédulo, disse Jesus. Seja o quê? Gente, por favor, vamos lá. Seja o quê? Seja crente. Deus, eu vou crer. E Deus, eu vou crer. Vou crer na salvação. Vou crer, Deus, no teu poder. Vou crer no nome de Jesus. Deus, eu vou crer. Eu não vou aceitar pensamento de derrota, palavra de derrota. Deus, eu vou crer. Amém? Vai, a tua fé salvou. Saiu e abriu os olhos. Por quê? Porque ele teve fé para enxergar. Ele clamou. Quem tem fé, irmão, ora, persevera em oração. Quem tem fé, irmão, vai, luta, esforça. Quem tem fé, irmão, Deus abre e faz a pessoa enxergar. Está entendendo ou não? Volta para 2 Reis, por favor. Deus abriu os olhos, irmão, do ajudante de Eliseu. E ele enxergou que estava cheio de carros, cavalos de fogo ao redor de Eliseu. 18. E como desceram a ele? Quem desceu a ele? O inimigo, foi lá. Eliseu orou a quem? E disse: fere-te, peço, essa gente de quê? Cegueira. E feriu a de cegueira, conforme a palavra de quem? Para aí, deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos num mundo violento, sim ou não? Algumas partes mais, outras menos, de um jeito, de outro,
esse mundo é violento. Mas Deus, irmão, pode fazer o inimigo ficar cego e não nos enxergar. Amém? Pode ou não pode? Sim ou não? Foi o que Eliseu orou. Você não tem que andar nesse mundo, meu Deus, Bragança Paulista está violenta. Meu Deus, eu vou lá para São Paulo, eu te peço, eu vou lá no Rio de Janeiro. Oh, vai crendo. Deus, 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei o quê? Eu não serei atingido. Eu tenho fé no Senhor. Comigo, Deus, o mal não pode, em nome de Jesus. Eliseu orou, Senhor, fere esse povo de cegueira. E agora, Deus, irmão, atendeu. 19. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Para aí. Aí Eliseu chega lá: pessoal, esse não é o caminho. Pessoal, aqui não está quem vocês procuram. Dá a mão para o outro aí, vem. Eu vou guiar vocês, vou levar. E foi. Irmão, quando você aprende a colocar a sua fé em quem? Em Deus, dá ouvidos à palavra, Deus te abre os olhos, faz você enxergar que não tem capeta, demônio, não tem essa de derrotar você. Você derrota o inimigo. Amém? Ele te dá visão, ele te mostra o que fazer. Ele faz você enxergar que você tem que perdoar, que você tem que esforçar, confessar vitória, que você tem que ter ânimo, que não tem que ficar desesperado. Ele te dá visão. Amém? Ele faz você enxergar. Quantas pessoas, irmão, que só estão enxergando a luta e não enxerga que Deus dá vitória, vitória, vitória até hoje, que Ele não mudou. Está na hora de você crer. Olha só, 20, e aconteceu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos, para que o quê? Para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos, para que vissem, e eis que estava no meio de quê? Oh pastor, se Deus me atendesse desse jeito, se eu orasse e tivesse a resposta, por que Ele não pode te atender? Ele não mudou? Ele é o mesmo? Por que Ele não pode te responder? Se você aprender a ficar firme na sua, Ele pode. Ele não mudou, Ele é Deus de resposta. Senhor, agora eu te peço, abre os olhos deles. Levou ali os inimigos num lugar e pediu. E quando, 21, o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Olha só o respeito que tinha ao profeta. O rei de Israel: oh, eu vou ferir eles, meu pai. Olha só, 22. Mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu que tomaste prisioneiro com tua espada, quando você for para a luta, e com teu arco, põe-lhes diante deles pão e o quê? E água, para que comam e bebam, e se vão para o seu. Olha só, pô, não fere não, esses daqui, dá para eles pão e água. Você vai ferir quando você sair para a luta, para a espada, com o seu arco você fere. Esses daqui não. Esses daqui você dá pão e água. Irmão, quando você tem fé, Deus abre o quê? Os olhos. E Deus mostra: esposa, seja sábia. Ao invés de ficar pedra com seu marido, Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer o mal, vença o mal com o quê? Com bem. Vai tratando seu marido com amor. Ah, pastor, Deus sabe, aquele folgado lá, o que eu passo.
Vai pedindo para Deus: Deus, eu estou andando sem paciência, da vontade de Deus, o Senhor sabe, Ele sabe. Vai pedindo: Deus, me dá, Deus, visão, amém? Me faz enxergar, Deus, a maneira que eu tenho que educar meu filho, a minha casa, a minha família, ser feliz de verdade, desfrutar saúde, Deus, vencer na prosperidade. Me faz enxergar, Deus, na minha empresa, a atitude de tomar. Vai crendo em Deus. Deus, eu vou crer, eu não vou ser incrédulo, porque se eu crer, Deus, eu vou ser cego, mas se eu for crente no Senhor, na tua palavra, no teu poder, o Senhor vai me dar visão. Ele dá, amém? Ele dá visão. Vai vendo, versículo 23, e apresentou-lhes um grande o quê? Banquete, e comeram, e o quê? Trataram bem, e os despediu, e foram para o seu Senhor. Não entraram mais tropas de sírios na terra de... Agora, você prestou atenção? Olha aqui para mim. Como é que Eliseu venceu aquele grande exército? Só na oração. Só através de visão que ele tinha em Deus. Tem gente, irmão, meu Deus, o que eu faço? Meu casamento, eu já falei isso, minha família, meu filho, a minha saúde, meu Deus, as minhas finanças, meu Deus, o que eu faço? Vai, passa a partir de hoje, Deus, não vou ser incrédulo, eu vou ser crente. O Senhor vai me dar visão, Deus, o Senhor vai me dar visão, eu preciso de visão. Deus tem visão para te dar essa noite, amém? Se coloca de pé, por favor, que é hora de orar.